Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Cheque Mate e agora eu passo a palavra para o nosso aluno Cássio Lamartine, que vai fazer a pergunta. Olá, Rubens, tudo bem? Cássio. Rubens, sobre as licitações, quais os principais pontos de exigência da licitação atual? Dizendo, a atual ainda vai acontecer, né? Teve o anterior, então define as linhas que vai ser operada, define uma região de operação onde uma empresa vai operar, define horários, define a frota, basicamente isso é o que é definido, e define uma estimativa de tarifa que será paga pelo usuário por esse serviço, basicamente, e as exigências de qual é o ônibus que vai ter que operar, qual é a idade do ônibus, a idade média, etc. Então, basicamente... O tempo de trajeto, né? Aí são a definição das linhas, né? Define e exige que opere naquele esquema, naquele horário, naqueles dias, etc. Então, é uma definição do serviço, né? Do que vai acontecer. Rubens, a gente tem agora também uma pergunta com a nossa aluna Clécida Fernandes. Com você, Clécida. Muito prazer, professor, tê-lo aqui, né? Houveram 4 tentativas de licitar o transporte público em Natal, mas até agora essa licitação não saiu. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito dos fatores que entravam essa discussão ou o trajeto, né, dessa licitação. Eu posso falar um pouco mais dessa última, mais recente. Essa última tinha 2 problemas. Um problema era que, como eu falei anteriormente, a Natal tem uma rede de transportes que é ultrapassada. Quer dizer, a cidade mudou, as pessoas têm outros movimentos. Outras regiões foram criadas. Outras regiões foram criadas, mais... surgiram shopping center que não havia antes. Outros shopping, né, também? Não, as linhas foram criadas antes do shopping center, antes. Essas linhas existem no tempo que a cidade era o grande centro comercial e financeiro e administrativo de Natal. Não é mais financeiro, não é mais centro comercial principal, nem mais centro principal administrativo. Então mudou a cidade, mas as linhas são as mesmas. Então, essa rede ela é hoje ineficiente, inviável, cara. Tem um ônibus vazio andando pela cidade. E ônibus vazio significa, se alguém estiver na rua e passar um ônibus vazio, não tenha dúvida, aquele ônibus vazio está aumentando a tarifa. E está indo para algum lugar sem nenhuma razão de ser. Então, essa rede está fora. E a rede que foi licitada é a mesma rede atual. Então, não houve um ajuste, uma melhoria, uma nova definição de uma rede mais adequada à demanda das pessoas e, portanto, mais eficiente em oferecer o serviço e mais barata para a tarifa. Então, isso foi uma coisa. Então, a impressão que eu acho que as empresas tiveram é que iam pegar um contrato de 10 anos com uma rede deficitária, de cara, e sendo obrigado a operar essa rede por contrato. É uma coisa ainda mais séria ainda. A segunda coisa é que a prefeitura separou o serviço da arrecadação, né? Então é como se uma padaria fosse ganhar uma licença para operar e a prefeitura dissesse, você vai fazer o pão, vai comprar os equipamentos, vai comprar as máquinas e eu vou contratar uma outra empresa para ficar no caixa. Essa empresa então vai pegar o dinheiro, vai me dar para mim e eu depois dou para você. Então houve uma certa desconfiança de que isso fosse funcionar, né? Quer dizer, uma terceira empresa que não seria nem a prefeitura, nem as empresas que iriam operar, iam receber todo o dinheiro do sistema, passava para a prefeitura, para depois passar para as empresas. Então, acho que criou aí uma incerteza, uma insegurança de que esse esquema iria funcionar, né? Se fosse um esquema do tipo, não, há uma empresa pública que vai arrecadar e ela transfere, seria outra coisa, né? Então, esse foi um dos aspectos. E aí, a primeira vez, então, da licitação não aconteceu. As empresas entraram na justiça contra essa separação entre o faturamento e a despesa, né? Para pegar empresas parecidas, Caerne e Coserne, ambas prestam o serviço e arrecadam. No transporte público, ia prestar o serviço, mas não ia arrecadar e criar uma insegurança financeira na empresa. Então, entrar na justiça. E o fato curioso, no dia da segunda chamada do edital, um juiz deu ganho de causa ao pedido de que aquilo não era válido, né? Então, a licitação tornou-se nula também no dia da abertura dos envelopes da segunda chamada, que também foi deserta, né? Não teve ninguém se candidatando para aparecer. Então, acho que parte do problema esses 2 problemas. O arranjo
do sistema, da rede, das linhas, etc., e esse esquema que foi pensado pela prefeitura na época de tentar separar a operação do faturamento, colocando uma outra empresa privada diferente daquelas para operar essa parte financeira. E aí ninguém quis arriscar, ninguém do Brasil inteiro quis arriscar entrar nessa situação. Professor Rubens, na sua opinião, quais seriam as inovações que o nosso sistema de mobilidade deveriam alcançar, né? A gente tem algumas realidades no país que já tem VLT, já tem metrô, né? Quer dizer, um sistema mais avançado, alguns transportes também com energias alternativas. Isso já deve estar pensado na próxima licitação? Qual seria o ponto ideal? Como eu falei antes, Natal, por uma falta de pensar o futuro, deixa de pensar essas coisas. Porque um metrô não se pensa hoje para fazer amanhã, claro, né? Claro. São anos de planejamento. Nós temos feito aqui na universidade, com os alunos da engenharia, anteprojetos disso. Então, já até adiantando um pouco, se eventualmente o Natal quiser avançar nisso, já tem trabalhos feitos por alunos da universidade que avançam parte dessa reflexão. A necessidade e também os caminhos? Sim, alguns caminhos já foram feitos, né? Então, digamos, o metrô, por exemplo, 2 anos de trabalho do metrô já fizemos, com aluno de graduação em TCC. Um VLT, o tramway, 2 anos de trabalho para fazer um VLT, em termos de projeto e tal, já fizemos como um TCC também na engenharia. Então, já há vários TCCs já estão ajudando que anteciparam, só que não há essa digamos assim, ação organizada da prefeitura e do governo do estado para pensar isso mais adiante. Mas, se olhar em outros casos, por exemplo, Oslo, na Noruega, era menor que Natal e mais pobre, digamos assim, e fez um metrô lá atrás. Então, não é uma questão apenas de... Tem muito a ver também com a questão de mentalidade, de querer fazer. Nós, hoje, em Natal, consumimos cerca de 300 milhões de litros de gasolina por ano. Só Natal. Isso vezes 4,50... Cada dia aumenta. Cada dia aumenta o preço. Isso dá 1 bilhão e 400, quase 1 bilhão e meio de reais por ano, que são queimados em gasolina, né? A cada 4, 5 anos, a gente queima um metrô. Então, Natal tem queimado o metrô. Então, assim, dizer que não tem capacidade... Nós hoje somos um país e uma cidade com a capacidade de fazer acontecer. Falta, talvez, ter a disposição em pensar, em planejar, em estudar e ver como viabilizar isso, né? Porque nós já gastamos, os gastos acontecem. Quer dizer, os valores estão aí. O que falta é realocar? Exatamente, é uma questão a sociedade, em vez de gastar gasolina, gastar e investir no tramway, né, no bonde, chamado VLT por alguns, ou no metrô, enfim. Você tem várias combinações, mas, de fato, digamos assim, uma cidade moderna hoje deveria ter, e Natal teria que ter, pelo menos uma linha de metrô, umas 2 ou 3 linhas de bonde, e o ônibus completando o sistema. É mais ou menos o modelo hoje que tem na Europa. O fato curioso é que, 100 anos atrás, Natal tinha isso. Natal possuía, na época, o bonde elétrico, que era a tecnologia, junto com o metrô, de ponta no mundo. Então, Natal já foi uma cidade sintonizada com a tecnologia mundial de transporte público. Mas hoje infelizmente ficamos para trás. Obviamente que o senhor não fala pela prefeitura, mas fala pelas pesquisas, né? O senhor já citou aí algumas pesquisas. Como é que fica do ponto de vista da experimentação e da prática, né? Essas pesquisas, elas ganham realmente notoriedade e algumas delas, quando a questão da mobilidade, já foram colocadas em prática. Como é que... Olha, estamos tentando, inclusive, digamos assim, mostrar para a prefeitura e empresas que nós, a universidade, temos algo a dizer ou contribuir, né? Ainda tem muita dificuldade? Que a ciência... Ainda há muita dificuldade para esse diálogo? Assim, o Brasil não há uma cultura de ver na universidade... Quer dizer, tem aquela admiração, aquela coisa mais distante, mas não há uma coisa prática, de achar que aqui temos respostas que podem... Ou que temos como ajudar a encontrar respostas, né? É só você olhar a formação dos governos, praticamente ninguém lembra da universidade, salvo para os cargos de fundação FAPERN e tal, etc. Mas para o resto, né, ninguém lembra da universidade. Mas aqui tem toda uma riqueza de professores, estudantes, etc. Então, assim, as pesquisas, curiosamente, uma pesquisa que está sendo... pesquisas que fizemos e que botamos em prática, que foi a mudança do circular, questão dos expressos, foi uma demonstração de possibilidades para Natal. Ter linhas mais curtas,
com poucos ônibus e alta frequência, né? Mudando o que havia. Aqui havia no campus o que há hoje na cidade. Né? Passava 5 ônibus lotados e as pessoas ficavam na parada esperando o ônibus. Hoje, pelo menos quem pega os expressos da ICT na reitoria, a cada 10 minutos a parada enche e tal. Então esse modelo também é um modelo que poderia ser pensado para o Natal. Você tem no bairro uma linha mais curta, que vai e vem com alta frequência, levando a um lugar, e esse lugar, então, conectar o diferencial o resto. nessa questão do circular foi realmente a consulta pública? E que poderia ser levado para a própria Foi município? a pesquisa, Essa pesquisa a do pesquisa público? científica, foi uma pesquisa científica feita com os alunos de graduação, foi sala de aula, né? Até uma brincadeira, porque num semestre eu passei como trabalho opcional, em trabalho em grupo opcional, fazendo ponto extra. Um ponto extra. Na nota final. E veja a repercussão, né? Aqui temos alunos. O ganho que se teve. Quantos fizeram o trabalho extra opcional? Quantos fizeram? Ninguém fez. Ninguém fez, poxa. Aí eu tive que, no semestre seguinte, mudar a estratégia, tornei obrigatório, valendo 0. E era benefício. E se não fizesse, era reprovado. Esse foi a... Veja só, né? O que o professor... Mudar, né? Eu olha que era para benefício para extra, todos, né, professor? Pois é. Benefício para todos. Fala-se tanto em teoria e prática, o professor tenta trazer a prática para a sala de aula, os alunos, o que não vai dar, aí eu tornei obrigatório. Aí surgiram os dados mostraram, por exemplo, que na reitoria e lá no setor 4, CT, era o grande movimento das pessoas que ficavam ali. Então, veio um semestre, veio outro semestre também, surgiram os dados de novo, aí surgiu a discussão, surgiu a ideia, então, de separar o serviço e criar uma linha especial para a reitoria, uma especial para a CT, dividindo a frota, e aí aconteceu o serviço como temos hoje. E todo mundo foi beneficiado? Quase todo mundo. O pessoal do setor 2 ainda hoje ainda reclama, né? Mas há um outro estudo que não foi posto em prática ainda, que vai transformar também o anel viário no mesmo esquema do Expresso, CT e Reitoria. A cada 10 minutos, passando o ônibus. Porque hoje o que acontece, por exemplo, no nosso caso, nosso campus aqui, o anel viário é o grande espaço do fluxo. Mas aí o direto vem, o inverso vai, e tem horário em que um vem cheio, outro vem vazio. Então, assim, também para dizer que o campus mostra uma prática em Natal que também é errada. Via praça, via Alecrim, não funciona. Tem que ser uma coisa você ir e voltar no mesmo. É o caso dos expressos. Então, temos um projeto feito com os alunos também de mudar o direto e o inverso. Quem sabe de fazer essa experiência, se for bem aceita. E aí, se for feita, todo mundo do setor 2, setor 1 e 5 vai ter, a cada 10 minutos, o ônibus passando. Então, para dizer, são estudos científicos e técnicos feitos no nosso laboratório e campus, que demonstram já na prática... Que demonstram o potencial de aplicação na cidade. Professor, muito obrigado pela entrevista, né? A gente poderia ter mais tempo para discutir a nossa mobilidade, mas já esgotamos. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. E você de casa, muito obrigado pela audiência com mais um programa Checkmate. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição. A gente se vê. Até lá.